Dando sequência à nossa sessão de julgamento da manhã do dia 24 de fevereiro de 2021, vamos agora para os processos da Macferry do Brasil, de relatoria da conselheira Thaís. Já tentamos inicialmente julgar os casos, o patrono estava com problema técnico, então eu vou pedir então a convocação do patrono, o doutor Wellington Rafael, para pedir por apoio e convidá-lo a ingressar na turma. Sim, presidente, eu tenho invocado. A sustentação dele vai ser para os itens 109 e 117. Não para os demais, pelo que está aqui. 109 a 120, né? Mas são dois paradigmas de repetitivos. Então, é o 109 e o 117. A gente estava falando que a gente começaria no 3, Thaís. Qual o 3 é o 109, né? O 3, o meu 3, né, é o 109. Isso aí, então é isso. É o 3 do 3. Isso. Vamos lá, vamos ver se o doutor Wellington agora já nos consegue mostrar os imagens para a gente. Doutor, o áudio está péssimo, tá? O áudio está ruim. Doutor, não. O barulho está muito alto. Não, doutor. A conexão dele está ruim. Doutor Wellington, não é possível assim, doutor Wellington. Doutor Wellington, não conseguimos ver a sua imagem e o som está um barulho, um chiado muito alto. Assim não é possível dar prosseguimento, doutor. O áudio melhorou. Melhorou o áudio, a imagem não? A imagem não, está preta. Minha conexão, então. A sua conexão está aqui. O senhor não consegue conectar o cabo da internet do computador? Para resolver, eu tentei acessar via o meu dispositivo móvel. Deixa eu colocar esse endereço novamente aqui, um segundinho. Doutor, a imagem já está aparecendo. Minha conexão está variando, eu vou fazer via dispositivo móvel. Eu acredito que vai melhorar. Não está indo também. Meu Wi-Fi está ruim. Vocês conseguem me ver, não? Sim, agora sim. Estamos vendo. Tá. Vamos dar sequência, aproveitar a conexão boa, doutor. Seja bem-vindo à nossa turma julgadora. Faremos o julgamento agora pela planilha de sustentação oral, os itens 109, o item 109 e o 117, que são paradigmas, e o resultado aplicaria-se no 110 a 120. Isso. Então, são esses dois paradigmas que a relatora fará a leitura do relatório, e após a leitura do relatório da conselheira Thaís, eu passo a palavra para o senhor fazer a sustentação oral por 15 minutos. Thaís, você tem a palavra. Item 109 da pauta. Obrigada, presidente. Bom, vamos lá.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela DRJ de Curitiba, que negou provimento à manifestação de conformidade do contribuinte. Eu estou colecionando abaixo, pessoal, o relatório da DRJ, né, da decisão recorrida, e eu vou ler as partes mais importantes negritadas, tá? Mas esse processo é decorrente de um pedido de ressarcimento de crédito não cumulativo de PIS, tá? Daí, lá na página seguinte, já passando as partes sublinhadas, né? O termo de verificação de fiscal de folhas 16 a 24 destacam-se os seguintes pontos. O contribuinte utilizou créditos extemporâneos relativos a despesas de frete na operações de venda incorridas entre 2004 e 2005 e despesas de manutenção do período de 2003 a 2005. Também eu peço a todos a deixar o microfone no mudo, por gentileza. Foram recusadas as despesas de frete relativas à transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa. Foram ainda recusados os créditos extemporâneos relativos a serviços de manutenção do ano de 2005, em relação aos quais estou comprovada a não utilização no próprio ano de 2005. 2. Entradas com CFOP 1922, por já terem sido consideradas as entradas de CFOP 11116 e 2116 e 11117 e 2117. 3. Importações anteriores à entrada em vigor da Lei 10.865 de 2004. Importações de abril de 2004, que além de serem anteriores à referida lei, refere-se a drawback, sobre as quais não há incidência da contribuição. E entradas de CFOP 1505 a 1503, por não sofrerem incidência da contribuição. Além disso, através da comparação do DACOM e dos livros de IPI do contribuinte, foi apurada a omissão de receita na apuração do PIS de novembro de 2003, de modo que só se admitiu o aproveitamento de créditos extemporâneos de 2003, na medida em que os mesmos superam a contribuição incidente sobre a receita omitida. Daí, isso foi, né, o termo de verificação do despacho decisório. O contribuinte tomou ciência do despacho e apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese que houve evidente preterição do direito à ampla defesa e contraditório, ocorreu decadência do direito de análise do crédito pelo fisco e homologação tácita das compensações. Os fretes referentes ao transporte entre estabelecimentos do próprio contribuinte são insumos e geram direito ao crédito. As recusas dos créditos relacionados a insumos e despesas de manutenção também merecem reforma, pois se trata de materiais e serviços ligados diretamente à produção do estabelecimento fabril e cuja falta impediria parcial ou totalmente a atividade produtiva da empresa. E daí a gente está falando de aparelhos de ar-condicionado, empilhadeiras, despesas com manutenção de sistemas de limpeza para água, para reuso e resfriamento do maquinário, da produção e lavagem de materiais em processo produtivo, e também material de proteção individual dos operários. Com relação aos créditos extemporâneos de 2005, não poderiam ter sido recusados por falta de comprovação de sua não utilização no próprio ano de 2005, pois estão devidamente lastreados em notas fiscais apresentadas à fiscalização. Então, finalizei as partes mais importantes do relatório do acórdão recorrido. E agora as minhas palavras. Em julgamento da manifestação de conformidade, a DRJ Curitiba decidiu pela improcedência da manifestação de conformidade, em acórdão cuja ementa está transcrita aí para os senhores acompanharem. E resignada, a contribuinte recorre a este conselho com os mesmos argumentos de sua manifestação de conformidade. É o relatório, presidente. Ok, doutor, são 10 horas e 57 minutos, o senhor tem 15 minutos para fazer a sua sustentação oral, o senhor tem a palavra. Ok, ilustríssimo presidente, obrigado, nova relatora, demais conselheiros da Câmara, agradeço a oportunidade e peço desculpas pelo ocorrido aí com minha conexão. Vou tentar ser breve, são vários itens da pauta aí que farei a sustentação, e eu gostaria de tentar fazê-lo de modo unificado, inclusive para os demais itens, porque são matérias conexas e abrirei mão de meu direito de sustentação oral na sequência dos demais por
por questão desse relacionamento entre todos os processos. Bom, nesse sentido, gostaria de esclarecer que o contribuinte é uma indústria localizada em São Paulo e tem várias filiais no Brasil. Então, ela utiliza essas filiais como pontos de apoio para a entrega dos seus produtos aos seus clientes a nível nacional. Então, o frete, ela tem, por questões de logística e facilidade de atendimento ao cliente, e ela usa a política de fazer a transferência desses materiais que são produzidos em São Paulo para as suas filiais e daí, então, fazer a entrega dos produtos para os seus clientes. Então, a legislação, o artigo 3º da 10833, 10637, ele é claro que tem direito a esse crédito, né, os fretes nas operações de venda. Então, esse conceito do que seria a operação de venda, ele vem sendo ampliado ao longo do tempo pela jurisprudência, tanto desse nobre conselho, quanto da sua Câmara Superior, e seguindo orientações do próprio STJ, matéria de conhecimento de todos, né? Então, os maiores valores, as maiores glosas relacionadas a esses 19 itens da pauta são relacionados a essas despesas de frete, né? Então, o contribuinte gostaria aqui de pedir vênia para fazer a menção de alguns acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais, onde ela já reconhece esse direito do frete dentro da própria empresa antes da entrega efetiva, né? Então, nós temos aí o acórdão o acórdão 9303007071 da terceira turma, um acórdão de 2018 da Câmara Superior, vai nesse sentido. Nós temos também o acórdão 9303006-110, que também ele fala que esse entendimento do conceito ampliado, ele se harmoniza com a intenção do legislador de trazer o termo frete na operação de venda, e não frete de venda, quando impôs dispositivo tratando da constituição de crédito dessas contribuições, né? E, por fim, tem um outro que eu gostaria de citar, que é o 9303009425. Ele diz que despesas, fretes, mercadorias, transporte entre estabelecimentos, crédito, aproveitamento, possibilidade, as despesas incorridas com frete para a movimentação de mercadorias entre os estabelecimentos do contribuinte, classificam como despesas nas operações de venda e, portanto, geram créditos na contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e de ressarcimento do saldo credor trimestre. Enfim, essa é uma orientação que vem sendo seguida já por esse conselho, e gostaria de pedir que fosse aceito também, no caso desse cliente, faz jus a esse direito. Outros insumos também foram glosados, bem descritos pela nobre relatora, dizendo respeito à manutenção de máquinas e equipamentos, especificamente com relação a maquinário de refrigeração das máquinas industriais. Então, está claramente relacionado à essencialidade da despesa para efeito da produção de seus materiais. Foram glosadas também despesas com empilhadeira, que é um entendimento que já vem sendo reconhecido por esse conselho. Citar um acórdão aqui, que é o 3301009352, que ele diz que ele reverteu glosas sobre os gastos com gás de empilhadeira e manutenção destas. Então, também é um conceito aí ampliado de insumo que já vem sendo reconhecido. E nesse aspecto das empilhadeiras, eu gostaria de fazer uma parte que o auditor, ele reconheceu como direito o crédito das locações dessas empilhadeiras, mas os gastos com a sua manutenção efetiva, ele não reconheceu, ele acabou glosando. Então, ficou totalmente sem lógica esse reconhecimento, né?
Com relação a EPIs, nós, dentro desse rol de itens em pauta, nós tivemos já alguns dele que a DRJ já reconheceu e reverteu essas glosas. Mas, a exemplo desse que estamos julgando agora, ela não reverteu. Então, peço também, faço esse requerimento expresso, que revejam essa posição, porque os EPIs são exigidos, como sabido, pelas leis trabalhistas e questões sindicais aí que têm que ser observadas, né? Não há como, são custos essenciais e obrigatórios para a manutenção da fonte produtora, né? Outro item que foi glosado, manutenções dos instrumentos de medição das máquinas e equipamentos. Ora, são despesas relacionadas às máquinas, sem elas não se pode ter o produto final, então elas são intrinsecamente ligadas à produção. Não há que se falar em outro tipo de despesas, está ligado à produção, né? Outro item que ele não aceitou e glosou a tomada de crédito está relacionado ao sistema de tratamento de água que esse contribuinte ele tem que manter, também por exigência dos órgãos ambientais. Ele tem que fazer o tratamento da água dele, e ele, nesse tratamento, ele acaba reaproveitando essa água para o resfriamento das máquinas também. Então, é um sistema todo otimizado, e os custos para a manutenção desses equipamentos estão totalmente ligados à produção e fazem parte do processo dela. Não estamos aqui falando de nenhum crédito mirabolante de despesas que não estejam ligados à produção. É uma multinacional reconhecida, inclusive internacionalmente, totalmente em dia com as suas obrigações fiscais, é um contribuinte de acompanhamento especial pela Delegacia da Receita Federal, já há alguns anos. Então, ela tem uma auditada, né, e não faz uso daquilo que não faz direito. Tá? Gostaria de compartilhar algumas fotos desses. Eu não sei se é possível compartilhar, mas. Sim, é possível. Do lado esquerdo tem uma telazinha, do lado de uma mão. Compartilhar. Permitir. Selecione a janela. Permitir. Vamos embora. Bom, não estou conseguindo, não quero tomar o tempo dos senhores com isso. Mas com relação aos créditos que foram glosados, as naturezas são essas. Adicionalmente, eu gostaria de trazer que o fiscal foi absolutamente arbitrário com relação aos seus procedimentos de verificação. Ele foi muito confuso em suas conclusões e não documentou adequadamente os processos de revisão desses pedidos de compensação. Nós tivemos muita... Foi compartilhada, mas está aparecendo a nossa é o atraso da tela conexão de cada um. Então, não está aparecendo nenhuma... Deixa eu tentar agora sim. Então, essa aqui é a máquina que faz o resfriamento das demais máquinas dentro do galpão. Tem um outro perfil dela. Né? Aqui um sistema interno, são quadros de energia que requerem aí a manutenção periódica, né? Esses quadros elétricos dão muita manutenção.
Aqui o sistema de tratamento de água, vê, não é tão simples assim, é um sistema complexo, grande, exige uma manutenção periódica para o seu perfeito funcionamento, trabalha com produtos corrosivos, então é de uma... Doutor, não estou vendo mais sua tela. Vamos ver... Acho que agora voltou para a imagem do senhor, tem que habilitar a câmera. Talvez, não sei. Eu acho que é a conexão, né? Conseguiram ver alguma foto? Sim, vimos as fotos. Tá. Vimos fotos. Então tá bom. É só o senhor ter que habilitar novamente a sua câmera e tirar a habilitação da tela. Tá, deixa eu voltar aqui. Parar de... Isso, voltou. Pronto, agora está tudo certo. Está um pouco lento aqui, desculpa. Então, nesse aspecto, o fiscal fez uma revisão de todas as apurações, que o contribuinte, nessa revisão do conceito ampliado de insumo que ele fez num determinado período, o fiscal veio revisar essas apurações e fez uma mega confusão com glosas e dificultou demais o nosso trabalho. Nós tentamos, nas defesas e nos recursos, tentamos deixar o mais claro possível, né, para vossas excelências verificarem a situação. Então, em suma, é isso. Durante o julgamento dos demais, eu peço vênia para talvez fazer alguns apartes, para especificar um item ou outro que for daquele processo, e requeiro, né, requeiro, então, formalmente, o cancelamento da decisão da DRJ e o provimento de nosso recurso voluntário. Muito obrigado, excelência, pela palavra. Ok, doutor, obrigado. Eu vou passar a palavra novamente para a conselheira relatora, mas eu vou avisar o senhor que continua a tela preta do senhor, não está, a conexão está ruim. Então, enquanto a conselheira faz a leitura do voto dela, se for possível o senhor ajustar aí para melhorar a conexão, agradecemos. Thaís, você tem a palavra, então, para fazer a leitura do voto do item 109. Obrigada, presidente. Bom, estou conhecendo do recurso porque ele preenche os requisitos de admissibilidade, tá? Teve alguma coisa que foi dado provimento pela... Acho que na verdade isso está errado. Não foi nada dado provimento pela DRJ, tá? A decisão foi julgada improcedente. Passamos então ao julgamento, tá? Existe uma manifestação inicial de nulidade por preterição do direito de defesa e contraditório por ausência de clareza nas acusações do relatório fiscal, tá? E eu entendi que não assiste razão à recorrente. O termo de verificação fiscal referido no despacho decisório é o termo de verificação fiscal e de encerramento parcial número 2, do qual o contribuinte foi devidamente cientificado em 28/11/2011, porque ele falava isso, que não tinha sido devidamente cientificado, né? E a própria DRJ percebeu isso e eu conferi, então, na verdade, está tudo certo, tá? A indicação imprecisa da denominação no documento, termo de verificação fiscal, em vez de termo de verificação e encerramento parcial número 2, não causou nenhum prejuízo à compreensão da decisão pelo contribuinte, pois o conteúdo do termo em questão não deixa qualquer margem de dúvida a respeito do seu objeto, conforme se depende dos excertos a seguir, também destacados na decisão de piso. Tá? Thaís, só um segundo, por gentileza. Doutor, se for possível, o senhor deixar o microfone no mudo, por gentileza? Desculpe. Então, eu já preferi colar aqui para vocês terem acesso sem ter que ir ao processo, né? Pois bem, a recorrente alega também que a fundamentação dos despachos seriam superficiais. Mesmo que fosse verdade, como visto acima, a recorrente teve ciência dos termos de verificação, do termo de verificação, que traz pormenorizadamente todos os elementos de fato e de direito pertinentes ao caso, não sendo possível falar em prejuízo à defesa.
Portanto, percebe-se que o ato administrativo se encontra devidamente motivado, apresentando de forma clara as razões da autoridade fiscal. Não por outra razão, a recorrente pôde compreender minuciosamente a matéria tratada pela fiscalização e, por conseguinte, apresentar sua defesa administrativa a respeito de todas as questões ora sob julgamento. Assim, não existe nulidade quando a gente está falando com base no artigo 59 do PAF. Né? Posso seguir, presidente? Com relação à alegação de homologação tácita. Tá? No que tange a controvérsia a respeito da homologação tácita, o artigo 73, parágrafo 5º da Lei 9.430, estabelece que a administração tributária tem prazo de 5 anos para homologar a compensação, contados da data de sua entrega. No caso, a gente está falando dessas declarações que eu citei aí para vocês, que foram transmitidas em 13/12 de 2006 e 28/12 de 2006, respectivamente. Sendo assim, o prazo para homologar seria aí 13/12 de 2011 e 28/12 de 2011. No caso concreto, ele foi notificado na homologação em 5/12 de 2011. Então, não teve homologação tácita. Tá? Se vocês forem ao recurso, ele fala do prazo do CTN, enfim, coisas que não se aplicam, tá? Eu me restringi aqui a mostrar que pela lei não existe homologação tácita. Daí vem uma particularidade desse processo, de todos esses da recorrente, esse é o único processo que tem esse ponto 3 aqui, tá? Não nos demais. Os demais vão ficar mais na parte que o patrono se esmerou aí na sustentação dos insumos, tá? Vamos ver aqui. Decadência do direito de apurar a omissão de receita de novembro de 2003. De pronto, cumpre realçar que a discussão aqui travada não diz respeito aos créditos pleiteados pela recorrente por meio das compensações originárias do presente processo administrativo, mas sim sobre débito, oriundo de omissão de receitas, constatada pela fiscalização. Destaco o trecho do termo de verificação que cuida da questão. Daí está lá, ó. Fala que no item 6, solicitamos esclarecimento sobre diferenças entre receitas declaradas em DACOM e saídas tributadas em livros de IPI, com relação a novembro de 2003. Em resposta, o contribuinte informou que tentamos recompor as apurações das bases de cálculo e não tivemos êxito para esse mês. Portanto, o contribuinte não logrou comprovar que no mês de novembro de 2003 não houve omissão de receita de 1.700.000 e quebrados. Fecha aspas. Percebemos que, efetivamente, foi feita uma apuração de débito e sua respectiva cobrança pela autoridade fiscal. Não se trata, portanto, de situação mais comumente vista por este Conselho, em que a fiscalização efetua a glosa de créditos anteriores ao período delimitado na declaração de compensação, muito bem tratada pelo conselheiro Silvio Fernando Nascimento de Almeida, no acórdão 34, faltou, né? No acórdão 3402.007.196. Inclusive, por isso, não é aqui o caso de aplicação da súmula CARF número 159, a qual se restringe à desnecessidade de lançamento para a glosa de créditos de PIS e COFINS em pedidos de ressarcimento. É certo que, no momento de serem verificados os créditos pleiteados pelos contribuintes em pedido de compensação, a autoridade pública se vê obrigada a verificar toda a escrita fiscal do período, analisando os créditos de períodos passados, para chegar às precisas conclusões a respeito da base de cálculo do período. No caso em tela, no entanto, o auditor fiscal promoveu uma efetiva fiscalização do PIS e da COFINS, referente ao período de novembro de 2003, sobre a receita que fora considerada indevidamente não tributada, omissão de receita, sem atentar que tal procedimento possui prazo para realização, o qual já havia se esgotado. Com efeito, em sendo o verdadeiro lançamento tributário ocorrido no bojo do processo de ressarcimento, o prazo decadencial deve ser observado. Assim bem percebeu o conselheiro Valdir Navarro no acórdão 3402.006.101, julgado em janeiro de 2019, cuja ementa colaciono abaixo. Daí ele diz, né, trata de situação completamente diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual não corresponde ao lançamento de ofício. Tá? Voltando ao texto.
Afinal, a decadência, assim como a prescrição, constitui um instituto de grande valia para o direito como um todo, à medida que impede a eternização de interesses. Realmente, não fosse a existência de limites jurídicos como a decadência, ruiria o princípio da segurança jurídica. Tá? Já o parágrafo seguinte. Pois bem, a ciência do despacho decisório ocorreu em 5/12/2011, conforme folhas 47, enquanto que o débito cobrado data de novembro de 2003. Assim, seja pela contagem do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, seja pelo 173, inciso 1, o crédito tributário encontra-se decaído. Por conseguinte, deve ser reconhecida a decadência do débito apurado relativamente ao período de novembro de 2003. Não sei se, presidente, você quer ficar nisso, porque esse daqui é mais diferente. Vamos ficar nisso. Vamos julgar essa questão, essas preliminares e essa decadência. Alguém quer algum esclarecimento? Já podemos ir para o voto? Eu. Renan? Vamos lá. Esse ponto 3, para mim, assim, é interessante. Porque o que acontece? Eu lembro desse acordo, eu acho que até em outro momento nós já até conversamos sobre esse meu acordo, né, Thaís? Em que a fiscalização vai lá num período muito antes dos 5 anos para realizar ajustes na base de cálculo. Nesse caso aqui, ele constatou uma omissão de receita. A minha dúvida que eu fiquei aqui é se ele está cobrando, se ele fez uma exigência desse tributo de 2003, ou ele simplesmente disse, olha, aquele crédito lá de 2003 que você está pretendendo utilizar agora, ele não existe. Porque pelo que você está, pelo que consta aqui nos autos, diz que, portanto, o contribuinte não logrou comprovar que no mês de novembro de 2003 não houve emissão de receita. Sendo assim, eventuais créditos extemporâneos de 2003 somente poderão ser utilizados se suprirem o PIS incidente sobre essa receita omitida. Tá vendo? Ele usou os créditos para abater desse período que ele considerou a receita omitida. Mas ele não cobrou. O débito em si de 2003 ele não foi. É uma compensação que ele mesmo fez. Entendeu? O contribuinte tinha pedido créditos. Ele falou, tô vendo aqui seus créditos, mas olha, eu vi também que você omitiu receitas em novembro de 2003. Daí ele usa esses créditos para abater essa receita que ele considerou omitida e toca. Ele cobrou... Será que isso não seria um mero... fazer um lançamento. Ele não fez um lançamento fiscal. Não. Ele imputou os créditos que o contribuinte está pedindo para essa receita que ele considerou omitida aqui. Como não há lançamento, tem dificuldade de reconhecer decadência. O que está me incomodando... A decadência é o direito de constituir o crédito tributário. Que foi o que ele fez. Por meio do lançamento, o auto de infração. Não foi o que ele fez. O auto de infração... Na emenda do Valdir, ali que você colocou, conselheiro Valdir, a primeira parte, ela fala que não é contagem de prazo decadencial, justamente porque a apuração de período anterior. Então, eu não entendi bem o contexto dessa emenda no que você está colocando. Ela justamente fala o contrário, que não é contagem de prazo decadencial, porque é a apuração de saldos de anos anteriores. Tudo bem que essa emenda diz respeito a saldo negativo, não é exatamente PIS e COFINS, né? Onde se apura atrás de saldos anteriores, mas parece que se aplica a esse caso também. É o crédito extemporâneo lá de 2003, que ele estava querendo apurar em 2006. E como não há lançamento, não sei se dá para falar em decadência. Eu tenho dificuldade de reconhecer decadência nesse caso. Posso explicar com relação à citação aqui do caso Valdir? Eu procurei muito no CARF a jurisprudência sobre como resolver isso daqui. E realmente, assim, não acontece muito. Na verdade, eu não achei uma igual, porque está muito errado, na verdade, né? Nenhum fiscal faz isso, né? Não tem jurisprudência porque esse caso não acontece. O que aconteceu nesse caso do Valdir, que ele foi além? Ele falou, é um caso normal de que não existe decadência do direito de glosar esses períodos anteriores, igual o do Renan, que eu citei. Só que quando ele desenvolveu o raciocínio, ele foi a mais, falou, isso não é um lançamento de ofício. E se fosse um lançamento de ofício, daí tem decadência. Entendeu?
É ao contrário senso. Se fosse um lançamento de ofício, teria decadência. Não é um lançamento de ofício, esse é o ponto. Porque o lançamento de ofício, ele não é a mesma coisa que o auto de infração, isso é muito importante. É uma questão até lógica. O auto de infração é um documento que carrega o lançamento tributário consigo. Tá? O lançamento tributário é a atividade descrita no artigo 142 do CTN, no sentido de avaliar se estão no mundo dos fatos, né? Se o fiscal encontra os elementos de ocorrência do fato gerador e lança e cobra. É isso o lançamento. O lançamento não é um auto de infração, não é um papel. E o que ele lança e cobra por meio de auto de infração. E ele está analisando um pedido do contribuinte. Deixa eu só acabar de falar meu raciocínio, por favor. Então, o que o fiscal aqui foi justamente isso. Ele foi até a documentação, a escrituração do contribuinte e verificou a ocorrência, né, de uma omissão de receitas. Quando que ele fez isso? Ele fez no bojo de uma fiscalização do pedido de crédito. Mas o que ele fez aqui foi um lançamento tributário. Eu refleti muito sobre isso, por isso que eu estou falando com tanta veemência, assim. Porque o que tem aqui é um lançamento. Eu não preciso de um papel escrito auto de infração, imputação de multa em cima para ser um lançamento tributário. Não é isso que diz o Código Tributário Nacional. Tá? Então, assim, eu estou falando com vocês porque realmente foi o caso que eu refleti muito, até porque não é comezinho, né, do nosso dia a dia. Mas assim, para mim isso aqui, no fim, está muito claro. Né? É omissão de receita, gente. Quando vocês já viram omissão de receita, a gente falando de omissão de receita no meio de um pedido de ressarcimento? Não existe isso. Não existe isso porque não pode fazer. Por isso não tem jurisprudência. Vejam, assim, eu acho que o que aconteceu aqui foi realmente uma excrescência que a gente deve reconhecer. Tá? É minha posição, presidente. Ok, Renan, depois Maísa. Assim, no meu caso, desse acordo que você citou no 3402, na verdade ele era bem mais simples, né? Porque lá o auditor fiscal simplesmente foi no crédito, né? Ele simplesmente disse, olha, aquele crédito ali, ele não existe por tal e tal motivo. E eu lembro que até você me perguntou qual a abrangência da minha decisão, não sei se você estava fazendo isso na época. E eu até te peço desculpa se por algum motivo eu me expressei de outra forma, mas o que está dando a entender aqui nesse processo é que estaria sendo atendida a literalidade da súmula CARF 159, quando se diz que não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS e COFINS não cumulativo, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. Então, esse o ponto da súmula 59 que está me incomodando, porque o que me parece no ato realizado dentro desse processo de ressarcimento é que houve um ajuste justamente na base de cálculo da contribuição. Contribuinte, sua base de cálculo não é X, ela é X mais 1.718.000. Sendo assim, aquele seu crédito de 1 milhão, na verdade, ele não existe. Seria um débito de 718 mil. Eu vou lhe cobrar esse débito de 718 mil? Não vou lhe cobrar porque esse período aqui já decaiu. Então, é um raciocínio complexo. Quando você fala em omissão de receita, você é muito feliz, porque omissão de receita é um caso clássico, não existe caso mais clássico de lançamento do que o de omissão de receita. Mas aqui, para esse caso específico, o que está me parecendo, Thaís, é que a essência em si segue a aplicação da súmula CARF 159, posto que existe uma simples alteração na base de cálculo. Mais uma vez, o fiscal não está exigindo tributo daquele período. Ele simplesmente disse, olha, sua base de cálculo está incorreta, aquele crédito de 2003 que você pretende utilizar, ele não existe. Então, o que está me parecendo é que não há lançamento. Inclusive, se eu não me engano, essa súmula ela tem de observância obrigatória pela Receita Federal. Então se não existe lançamento... Porque... Renan, ela é muito posterior ao auto, a súmula. Então, me parece até que
que o fiscal, que nesse caso aqui não teria lançamento, porque ele não está exigindo tributo, ele simplesmente está desconstituindo um crédito utilizado, apurado naquela declaração, mas utilizado posteriormente. E aí segue muito o raciocínio que eu adotei no acordo, que é o seguinte: esse crédito apurado lá atrás, ele nunca é colocado à apreciação do fisco por meio de declaração de compensação e de ressarcimento. Quando que o contribuinte vem utilizar esse crédito? Agora. Então, o contribuinte declara um crédito agora, uma declaração de compensação crédito 2003, e diz: fisco, está aqui o meu crédito. Só que, por essa decisão, a gente estaria dizendo: não, fisco, você não pode analisar esse crédito. Apesar do contribuinte estar utilizando hoje o crédito, você não pode mais analisar ele, porque esse crédito é de 2003. Na verdade, pode, pela literalidade da súmula 195. Então, eu acho que esse é o ponto sensível da questão. Está sendo exigido o tributo daquele período ou não? No meu entendimento, aparentemente, não. E é justamente por isso. A Maísa foi... Até, Renan, eu acho que assim, eu acompanho o seu raciocínio até um determinado ponto, porque se você parar para pensar, a gente tem, aqui foi um pedido de crédito. O sujeito não teve reconhecido o seu crédito pelo fato dele ter um débito, que a fiscalização apurou, e não é, ela apurou mesmo, porque tanto que ela está falando aqui, solicitamos esclarecimentos, ela apurou na fiscalização, porque ela pediu isso em termos de participação fiscal. Solicitamos esclarecimentos sobre as diferenças de receita em DACOM e saídas tributadas registradas no livro de IPI. Então, ele foi lá atrás, em novembro de 2003, e viu que tem débito cobrado, que tem um débito que eu, Receita Federal, não vi, e que eu tinha que ter lançado. Porque é isso que até a aplicação da súmula, eu concordo com você que pode ser nesse sentido de, quando tem um valor de débito que tenha sido identificado, não precisa de ter um lançamento. Mas, aqui a gente está falando de uma fiscalização que foi feita em 2011, em dezembro de 2011, pretendendo ir lá em novembro de 2003, falar, contribuinte, você errou na sua apuração aqui. E isso daqui tinha que ser objeto de auto de infração, tanto que o Paulo colocou muito bem mesmo. Ele tinha que ser cobrado, então tinha que ter uma cobrança desse valor. É isso que, pelo menos para mim, está muito claro que a fiscalização foi lá atrás, viu que ele errou no DACOM dele, comparou o DACOM com o livro de saída de IPI e falou: não, peraí, isso aqui que você declarou no seu DACOM está errado. Isso é fiscalização normal para verificar débito. E como débito, falando, você deve. Quer dizer que você errou na sua apuração lá atrás. Só que ele está pretendendo fazer isso em 2011, quando, em relação ao fato gerador de 2003. E é isso que a Thaís está colocando. Olha, ele pode fazer isso? Pode, eventualmente, identificar débitos que não tenham sido pagos, mas desde que observe o prazo decadencial. Ele não pode simplesmente, ele eventualmente identificou uma diferença e ele não cobrou, ele viu, o fiscal aqui errou, porque ele tinha que ter feito essa verificação dentro do prazo decadencial. Só que, por que ele está cobrando? Porque ele reduziu o valor do crédito que o sujeito passivo tinha direito. Então, realmente, ele fala, você deve, e não apenas você deve, como eu vou reduzir o valor do seu crédito. Eu não vou reconhecer esse crédito seu porque você tem um débito. Então, aqui, pelo menos, até o trecho que você leu, para mim é muito claro isso. Olha, eventuais créditos que você tenha em 2003, eu não vou reconhecer porque você tem um débito. Não, mas peraí. Você pode falar que o crédito não existe, esse crédito extemporâneo que foi apurado não existe. Ok, pode falar. Agora, você não pode falar que ele tem um débito lá atrás e querer cobrar. Porque que ele está querendo cobrar mesmo, porque ele está falando, você tem um débito e eu estou aqui compensando de ofício, que é isso que ele fez. Foi uma compensação de ofício com o valor que ele identificou de débito, e aqui para mim está muito claro, comparação da DACOM e livro de saída de IPI. A gente está falando de uma fiscalização de PIS/COFINS, enfim,
PIS/COFINS aqui, né? Não é isso, Thaís? Então, PIS/COFINS. Então, ele comparou o DACOM com o livro de saída de IPI, viu que teve diferença. Tá? Ele fiscalizou lá atrás. Ok, mas você fez isso no prazo errado. É isso que é inconformismo, pelo menos, que é o que a Thaís está colocando. Eu queria enfatizar, porque eu entendo absolutamente a preocupação do Renan, eu tive toda essa crise, tá, com a súmula, tanto que eu citei, e eu estou superando a súmula, né, então qual que é o ponto principal aí, né, o Renan disse, a literalidade da súmula, vamos ler de novo a súmula. Não é necessária a realização de lançamento para a glosa de ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. Falou de decadência? Não. A súmula não está falando de decadência, tá? E eu tomei o cuidado de, no meu voto, não falar em nenhum momento que esse lançamento podia ou não podia ser lançado. Justamente porque se a gente começa a ir para todos os lados, num caso assim, vira uma tese de doutorado, assim. Então, singelamente, a questão aqui é de decadência. A súmula não fala de decadência, tá? E eu fui a cada um dos precedentes da súmula, tá? Tem alguns que falam de decadência, mas de uma maneira residual, não é o ponto. Então, o enunciado simular, tá? E nenhuma das partes que falam de decadência é exatamente esse caso aqui, tá? Por isso que eu não comecei a discorrer sobre isso também no voto, porque senão ia ficar um negócio muito, muito complexo, sabe? Mas na época que eu fiz, eu acho que eu tenho até um arquivo sobre isso, se alguém tiver curiosidade depois, a súmula não falou de decadência. E eu não estou falando aqui que pode ou não pode lançar. O que eu estou dizendo esse procedimento que você fez no fim, equivale a um lançamento, não estou falando se pode ou se não pode, e esse procedimento está decaído. Tá? E daí, outra coisa importante de enfatizar está sendo cobrado sim. Tá? Está sendo cobrado sim. Só que como está sendo cobrado? Não emitindo a DARF, e sim imputando o crédito para esse pagamento. Tá? Então, não sei se eu consegui explicar melhor o meu raciocínio, mas foi boa a colocação da Maísa para me fazer lembrar disso, de que a questão da súmula não adentrar no ponto da decadência, e nos precedentes, acho que tem só 2 que falam de decadência, sendo que nenhum deles é desse caso específico, me deixou tranquila para tomar essa decisão dessa forma. Ok, Thaís, eu acho que a gente pode seguir, então, está clara a sua posição, o Renan também e o Paulo fizeram as considerações cabíveis, eu creio que a gente já pode ir para o voto, então. Com relação às preliminares e especialmente a decadência, como vota Pedro? As preliminares eu acompanho a relatora. Com relação à decadência, eu vou nessa linha que Renan falou, né, de que a aplicação da súmula 159, eu acho que é permitido fazer esses ajustes no débito, sem incorrer na decadência, sem necessidade de lançamento e não incorrendo, consequentemente, em decadência. Então, vou abrir a divergência com relação a essa questão. Ok, da decadência. Perfeito. Maísa? Desculpa. Eu acho que aqui realmente não é base de cálculo do crédito. Isso daqui que, para mim, pelo menos se a gente estivesse tratando de identificação da base de cálculo no qual foi apurado o crédito, eventualmente a gente poderia discutir algo, mas aqui realmente foi a identificação, pelo menos no caso concreto, pelo que está sendo identificado aqui, que a Thaís muito bem colocou, o termo de verificação fiscal, né? A gente tem uma exigência de débito, ele não está discutindo o crédito, tanto que o finalzinho ele só fala eventuais créditos extemporâneos, ele está falando, eventual crédito que tenha sido apurado naquele período, eu não vou considerar porque eu identifiquei um débito a mais. Ele não está avaliando a base de cálculo sobre qual foi apurado o crédito. Pelo menos é isso daqui que
ficou claro pelo voto da Thaís. Então, realmente, a meu ver, eu acho que o raciocínio que ela traçou aqui está coerente, né? Então, por isso eu vou acompanhar a relatora. Ok. Em todos os outros também. Perfeito. Renan? Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Eu entendo que está assim, que esse caso se submete à súmula CARF 59, que apesar de não tratar especificamente de decadência, ela fala do lançamento em si, e a decadência ela é voltada para o ato do lançamento. Nesses casos, a gente fala, o auditor fez uma compensação de ofício. Não, aqui não tem compensação. Nos termos que a gente conhece da Lei 9.430, não há compensação. Aqui o auditor fez um ajuste na base de cálculo das contribuições. Esse é o termo especificamente utilizado na súmula CARF 59. Ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. Esse foi o ajuste realizado, foi identificado que aquele crédito não existia. Aquele crédito não existindo, ele não pode ser colocado para ressarcimento agora. E só ressaltando mais uma vez, admitir esse posicionamento colocaria em risco a própria atividade de fiscalização, posto que o crédito ele é colocado à apreciação do fisco em um momento que ele já não pode mais ser apreciado. Então, o que restaria o fisco apreciar? Só o crédito propriamente, mas é óbvio que esse crédito depende da base de cálculo. A base de cálculo e a apuração do crédito, elas são únicas, é uma apuração só. Por isso que, por entender, nos termos da súmula 59, eu entendo que não há decadência no caso, presidente. Ok. Então, você acompanha a divergência, agora vamos para a Renata. Eu acompanho integralmente a relatora, seja pelas preliminares, seja pela decadência. Entendo que ela foi perfeita, a ponderação feita por ela. E pelos motivos, para não ser repetitiva, endosso as razões já defendidas por ela e pela Maísa. Ok. Paulo? Acompanho a divergência quanto à decadência. Perfeito. Maria Eduarda? Eu queria parabenizar a Thaís pelo excelente voto, né, a construção que foi feita aqui. Como é um caso realmente muito diferente e peculiar, eu nunca me deparei com essa situação. Presidente, eu gostaria de pedir vistas desse processo. Eu não estou ainda 100% convicta sobre esses termos, então, assim, escutei muito atentamente a Thaís, a Maísa, as ponderações, o Renan também, enfim. Acho que é um assunto que merece um aprofundamento um pouco maior, então eu gostaria de solicitar vistas. Ok, conselheira. Assim a gente vai ter sua presença novamente no mês que vem. Perfeito. Então, vista a conselheira Maria Eduarda, eu sei que tem Simões... Alencar, Câmara Simões. Isso aí, depois eu preencho tudo. Após a leitura do voto da conselheira relatora, dando provimento... Presidente, o resto do voto, desculpa te cortar, mas é justamente por conta disso. Não tem que ler o resto? E assim, o resto vai aproveitar tudo, tá? Os outros processos. Não, porque a gente parou, a gente está votando a parte, né? Creio que é isso. Após a leitura do voto da relatora quanto à preliminar de decadência, reconhecendo a decadência do débito relativo ao período de novembro de 2003, abriu divergência o conselheiro Pedro Souza Bispo, acompanhado pelo conselheiro Silvio Renan do Nascimento. A conselheira Maísa de Sá acompanhou a relatora, pediu vista a conselheira Maria Eduarda. Acho que e o Paulo, tem que colocar o Paulo. E o Paulo também, isso. E a Renata também. A conselheira Renata acompanhou. Perfeito. Vou fazer porque você coloca, o conselheiro, eu acho que vai ficar mais claro, presidente, se colocar após a leitura do voto da relatora, dando provimento quanto à decadência, acompanhado pelas conselheiras Maísa e Renata, abriu divergência o conselheiro Pedro, acompanhado pelos conselheiros Silvio e Paulo, pediu vista a conselheira Maria. Pediu vista a conselheira. Perfeito. Então, esse caso, ele é um paradigma, é o 109 até 116. Então, vou anotar aqui.
Vista Maria Eduarda. Perfeito. Nesse sentido, passamos então ao 117 da pauta. Conselheira Thaís, pode fazer a leitura. 117 da pauta é o meu caso 2 da minha tabela, e que está aí para vocês, né? É o final 2011-86. Isso, 2011-86. Vamos lá. Esse não tem esse ponto crítico. E... O patrono falou que já fez uma sustentação global, né, presidente? É isso? Então, eu acho que a gente pode ir direto ao voto, porque já está tudo realmente sustentado, pelas minhas anotações aqui. Que as glosas são parecidíssimas. Muda assim, por exemplo, naquele que a gente estava vendo antes, não tinha a glosa de instrumentos de medição. Talvez nesse aqui tenha, mas o global dos fretes, da água para reuso, do ar-condicionado, tá em todos, tá? Bom, recurso voluntário tempestivo, e dele estou tomando conhecimento, tá? Passando, então, primeiro a questão da nulidade por preterição de direito de defesa também existe nesse processo, e aqui também eu estou afastando, tá? Pelos mesmos motivos do caso anterior. No fim, o que eu verifiquei em todos esses casos é que ele foi devidamente intimado do termo de verificação que continha todos os elementos de fato e de direito, tá? Então, não há que se falar em qualquer nulidade no caso, e eu estou apontando aí para vocês que especificamente do PIS desse período, né, que é o primeiro trimestre de 2007, constava do termo de verificação fiscal que ele recebeu, tá? Então, com isso, estou afastando a preliminar de nulidade. No tópico 2, começa a questão que a gente vai ter que enfrentar agora mesmo, que é dos insumos, tá? Do direito ao crédito dos insumos. Eu estou fazendo aqui um pincelado inicial sobre como isso evoluiu no CARF e depois no repetitivo do STJ, né, que agora nos vincula com os conceitos de essencialidade e relevância, e os atos normativos da Receita Federal sobre isso, né, e da Procuradoria. Então, já indo ao caso concreto, eu estou no final da página 9. Pois bem, tendo isso em vista, uma parte das glosas já foram revertidas pela própria DRJ. Esse caso é interessante porque quando foi julgado pela DRJ, já tinha o repetitivo do STJ. Tá? Então, ele veio para a gente mais depurado já. Restaram os seguintes itens, ainda objeto de litígio, relativo ao crédito de despesas com manutenção, tratando especificamente de aparelho de ar-condicionado, notas fiscais de entrada de CFOP não tributadas, empilhadeiras utilizadas nas instalações, materiais de proteção individual, despesas com alimentação, refeição, assistência médica e saúde, e instrumentos de medição. Cumpre, então, efetuar a análise nos tópicos subsequentes, sempre levando em consideração o seu objeto social, que foi precisamente descrito no termo de verificação fiscal nos seguintes termos. A atividade principal do contribuinte é a fabricação de arames e telas para gaviões, que são caixas de telas e de arames a serem preenchidos com pedras e utilizados na construção civil, na contenção de solos. Também revende geotextes, monta impermeabilizantes que, juntamente com os gaviões, compõem soluções de engenharia civil. Eventualmente executa serviços de empreitada de obras civis, que representam em torno de 2% das receitas auferidas. Passamos, então, aos itens da controvérsia. 1. Aparelho de ar-condicionado. O acordo recorrido tratou com precisos fundamentos da questão aqui postos nas palavras a seguir transcritas, tá? Qual que é o ponto aqui? É ar-condicionado e o contribuinte não prova que esse ar-condicionado tem a ver
só com a produção em si, né, que não é despesa da parte administrativa, que é onde os sócios estão trabalhando, enfim, né. Então, por falta de prova, a DRJ não deu, e a falta de prova continua no recurso voluntário, então eu estou mantendo essa glosa por falta de prova, tá? Posso seguir, presidente, ou o senhor quer ir 1 a 1? Posso seguir. Então. Empilhadeiras. No caso analisado, o contribuinte afirma que as empilhadeiras objeto de manutenção servem para transporte de insumo, tanto da linha de produção como para a retirada de produtos acabados após sua fabricação. Ora, no contexto industrial, não há dúvidas de que as empilhadeiras utilizadas nas instalações da fábrica são diretamente ligadas ao processo produtivo da empresa, sendo fundamentais para lidar com excessivo peso, seja dos insumos, seja dos produtos acabados, para que possam ser transportados. De outra forma, seria impossível seu manuseio e, ao fim, impossível que a indústria finalizasse o processo de produção e a colocação à venda das mercadorias. Assim, trata-se de insumo relevante para a atividade da recorrente, implicando no direito ao crédito da contribuição ao PIS e COFINS, conforme entendimento do STJ. Então, eu estou concedendo esse crédito, tá? Continuando. EPI. Embora mencionado no recurso voluntário, essa glosa já tinha sido revertida pela DRJ, então não estou conhecendo. Alimentação, assistência médica e transporte de funcionários. A contribuinte defende o acatamento dos créditos relacionados à despesa com alimentação, assistência médica e transporte dos funcionários ligados ao setor de produção. Entretanto, a glosa foi mantida pela DRJ por entender que esse creditamento não é possível, conforme o capítulo 9.1, capítulo 9.2 do parecer normativo COSIT número 5 de 2018. Que fala das atividades de mão de obra, né? Efetivamente, entender que a empresa como hora recorrente, empresas como hora recorrente possam tomar crédito dos referidos gastos, significaria retornarmos à ideia de insumo como equivalente a despesas para fins de RPJ, o que definitivamente não se amoda aos critérios de sinceridade e relevância definidos pelo STJ. Nesse sentido, tem caminhado a jurisprudência do CARF, conforme os acordos abaixo transcritos. Pus aí para ilustrar. Saliento que não existe qualquer particularidade no presente caso que o afaste da jurisprudência citada. Assim, entendo que não existe fundamento para a reversão da glosa. Instrumentos de medição. A contribuinte não concorda com a glosa dos créditos referentes a gastos com aquisição de instrumentos de medição. Em sua defesa, afirma que a glosa recai sobre peças de reposição que compõem os painéis das máquinas da unidade fabril da empresa, ou seja, bem diretamente relacionado ao processo produtivo. Novamente, o problema da defesa é a ausência de provas, assim como nos itens 2.1 e 2.2 supra. Nos autos, acho que é só 2.1 no caso. Nos autos, não existe qualquer demonstração a respeito da natureza e da efetiva utilização dos bens em questão, não sendo possível acatar a alegação de que se trata de bem cuja utilização é essencial para o processo produtivo desenvolvido pela contribuinte. Por conseguinte, deve ser mantida a glosa. 6. Notas fiscais de entrada com CFAP não tributadas. Melhor sorte não assiste à defesa neste ponto. Que mais uma vez não se esperou na produção de provas a respeito de suas alegações. Destaco o trecho do acordo recorrido sobre o tema, que diz assim, eu vou ler a parte negritada. A meu ver, a glosa foi efetuada corretamente, pois os CFAPs constatados nas notas fiscais indicadas pela autoridade fiscal recusadas referem-se apenas a retorno de mercadoria, ou bem recebido para conserto. Não é possível a operação de créditos nesse caso, pois os produtos retornados já geraram créditos quando da sua aquisição, no caso da industrialização por encomenda, ou só o mês do ativo mobilizado, no caso dos bens de retorno e conserto. Além disso, não há menção na planilha de despesas recusadas pela fiscalização, a quaisquer CFAPs referentes à prestação de serviço de industrialização ou serviço de conserto. O contribuinte, por sua vez, não trouxe aos autos nenhuma prova de que os valores identificados na planilha, como referentes a retorno de mercadorias, sejam referentes a serviços prestados. Tá? Essa falta de prova continuou.
Ou seja, lá já no final desse tópico, a recorrente se manifesta de maneira... Deixa eu ler, vai. A seu turno, no seu recurso voluntário, a contribuinte, em um único parágrafo a respeito do assunto, coloca que esses valores referem-se tão somente aos serviços indicados em tais notas, e não aos produtos que retornaram após a industrialização por encomenda ou ao maquinário devolvido após o conserto. Ou seja, a recorrente se manifesta de maneira superficial, sem nem mesmo tentar se opor aos pertinentes pontos cotejados pelo acordo da DRJ, seja no que diz respeito aos elementos de direito, como em relação às provas. Portanto, não existe razão para a reforma da decisão combatida neste ponto. Tá? Continuando. Direito ao crédito dos fretes relativo a transportes de mercadorias entre estabelecimentos do próprio contribuinte. A fiscalização glosou os créditos referentes aos fretes, relativamente a transporte de mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte. Foram glosados a esse título os créditos extemporâneos apurados pelo contribuinte no mês de abril de 2007 e também os créditos apurados pelo contribuinte em relação aos fretes dos próprios meses objetos de fiscalização, abril de 2007 a dezembro de 2008. O contribuinte defende a possibilidade de apuração de créditos sobre os fretes entre seus estabelecimentos, alegando que se trata de remessa de mercadorias para filiais que funcionam como pontos de venda. Pois bem, determinadas operações de frete são sim capazes de garantir o direito ao crédito das contribuições. 1. Se na operação de venda constituirá hipótese específica de creditamento com base no inciso 9 do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833. Se associado à compra de matérias-primas, materiais de embalagem ou produtos intermediários, ou ainda relativo ao trânsito de produtos inacabados entre unidade fabril do próprio contribuinte, será concedido como insumo nos moldes do inciso 2 do mesmo artigo 3º. O direito ao crédito relativo ao frete de produtos acabados entre unidades da empresa há tempos causa debates acalorados no CARF. Isto porque, imediatamente, aparecem os fortes argumentos de que, 1. Não se trata de situação específica de frete de venda. 2. Tampouco poder-se-ia aplicar o inciso 2 do mesmo artigo, porque seu texto limitaria o crédito aos insumos utilizados na prestação de serviço ou produção, fabricação de bens e produtos destinados à venda, de modo que, uma vez finalizados os produtos, não se estaria mais dentro do recorte temporal eleito pelo dispositivo. Contudo, o julgamento do RESP 1.221.170 veio trazer novos contornos à discussão. Isto porque o entendimento esposado pelo egrégio tribunal estabeleceu o conceito de relevância como conjunto maior que o de pertinência, afastando assim o recorte temporal acima descrito. Vale dizer, ao adotar o critério da relevância para constituir um insumo na legislação, da contribuição ao PIS e COFINS, o STJ interpretou o dispositivo afastando a ideia de existência de uma vedação do direito ao crédito em toda e qualquer hipótese relativa a operações posteriores à produção, com produtos acabados. Nesse sentido, vale destacar os seguintes trechos do voto da ministra Regina Helena, em que ela vai falar sobre a relevância e fala que é algo que integra o processo de produção, seja pela singularidade da cadeia produtiva, seja por imposição legal, distanciando-se nessa medida da acepção de pertinência, caracterizada nos termos propostos pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente que o da pertinência. A penúltima frase da passagem é clara. Não se deve pensar que o insumo esteja adstrito por uma relação de pertencialidade à produção do bem ou execução do serviço. O afastamento da preposição em leva a essa conclusão. Tal conclusão se coaduna com o início do voto da ministra, quando afirma que os critérios da essencialidade e relevância dizem respeito à importância do bem na atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Ao assim dizer, pressupõe toda a extensão do objeto social do contribuinte, mesmo que aquém ou além da produção dos bens ou serviços. E eu coloquei esse aquém ou além porque não estou dizendo que não tem que existir produção, tá? Então, que é diferente do caso das empresas comerciais, tá? Aqui existe produção. A questão é
a pequena elasticidade que foi dada a essa questão da produção, desde que haja essencialidade e relevância. Acho que é isso que é o mais importante desse caso e dessa situação de direito, né? Daí eu estou colocando aqui na parte destacada o que a contribuinte fala sobre como que isso é relevante para a sua atividade, tá? Que ela fala que as filiais para as quais foram remetidas as mercadorias ficam em Recife, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, funcionam apenas e justamente como pontos de venda. Portanto, é evidente que o transporte de mercadorias até tais estabelecimentos constitui parte da própria operação de venda da recorrente. E assim, os valores pagos a título de PIS/COFINS são passíveis de creditamento pela empresa. Em outras palavras, as filiais que receberam tais mercadorias têm atividade unicamente comercial. Então, ele assume isso, né? E a função princípio é pela necessidade de adequação logística. Esse, para mim, é o ponto, né? Assim, por questão de mercado, eu não consigo considerar que isso daqui para ela não é relevante, tá? Em razão desse modus operandi, resta cristalino que estes transportes caracterizam, tiveram a função de cumprir a primeira etapa do curso de frete, né? Ele vai aqui mais no sentido da realização de venda, né? Do frete na operação de venda. É que eu, Thaís, entendo como insumo, tá? Tais alegações são corroboradas pelo seu contrato social de folha 747, descrevendo as funções das filiais em questão. Ao meu sentir, tal situação se amoda ao critério de relevância estabelecido pelo STJ. Daí eu estou citando aqui uma decisão da Câmara Superior dando esse tipo de frete, tá? E quando eu estudei esses casos da Câmara Superior, eu vejo que eles vão pelas duas vertentes, na verdade, né? Eles falam tanto uma extensão do raciocínio do que seria o frete na operação de venda, quanto falam do repetitivo da USTJ e de insumo e relevância, tá? Então, pelos dois argumentos. Conclui-se assim que, efetivamente, quando tratamos do trânsito de produtos acabados entre unidades da recorrente, o dispêndio com frete é custo da atividade econômica do contribuinte e deve ser entendido como insumo nos termos do artigo 3º, inciso 2, das leis 10.637 e 18.33, sendo capaz de dar direito ao crédito. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes à manutenção de empilhadeiras e ao frete entre unidades da recorrente. É como voto, presidente. Ok, Thaís. Então, nós temos 2 pontos, o reconhecimento dos insumos com relação à empilhadeira, né, revertendo a glosa, e a questão já bem debatida, bem conhecida de muitos, não sei até que ponto o Paulo já aprofundou nessa discussão, sobre o frete entre os estabelecimentos, né, ou considerando como frete nas operações de venda, como foi firmado a jurisprudência lá da Câmara Superior, ou nessa interpretação que a conselheira relatora faz, que isso é insumo. Né. Já antes de dar a palavra para vocês, eu vou só manifestar minha posição. Com relação à empilhadeira, não tenho nenhuma ressalva a fazer, né, concordo com a relatora, mas com relação ao frete na operação, frete entre os estabelecimentos, minha posição continua a mesma, sou contra, porque isso está fora do processo produtivo, isso pode ser relevante, mas isso não é insumo. É só esse detalhe na minha interpretação que eu faço. Não é na operação de venda, não é frete na venda, então eu divirjo da posição da Câmara Superior nesse sentido, e pode ser relevante para a atividade, só que o conceito de insumo, na minha concepção, está ligado à produção, e a produção termina com o produto acabado. Então, por isso que mesmo com a nova interpretação do STJ, não consigo encaixar isso dentro do conceito de insumo, por eles não serem insumo, por ele estar no momento posterior à produção. E é como acho que eu já debati isso na sessão passada, inclusive com o Renan, né, entendo que não houve uma ampliação do que é processo produtivo. O processo produtivo continua sendo um processo produtivo. Terminei o produto está acabado, o processo produtivo está ali. A atividade econômica da empresa continua. A atividade operacional da empresa pode continuar, mas o processo produtivo, propriamente dito, a operação de industrialização, ela termina com o produto acabado. A partir daí é uma outra etapa, né?
tem dispositivos específicos na lei para conceder o crédito, mas não é pelo inciso 2. Na minha interpretação, isso não houve uma ampliação pela nova interpretação do STJ. Então, essa minha posição já expus em outros julgamentos, então, só para deixar claro, permaneço nesse sentido. Aí eu concedo a palavra à Maria Eduarda, levantou a mão inicialmente, depois o Paulo. Então, primeiro Maria Eduarda. Obrigada, presidente. Thais, eu queria tirar uma dúvida só sobre essas despesas em relação a ar-condicionado. Pelas fotos, pelo menos, que o patrono trouxe, eu tentei até achar no processo, eu não achei nada realmente substancial nos autos. Duda, o que ele mostrou as fotos na sustentação, você está dizendo, Maria Eduarda, desculpa. Isso. Aquilo lá é do negócio de reuso de água. Vai estar em outros processos, não está nesse. Ah, tá. Então, aquilo ali, porque quando ele falou no começo, ele disse que aquela máquina era uma máquina de ar-condicionado que estaria trazendo, as primeiras fotos, que estaria justamente sendo responsável pelo resfriamento das demais máquinas internamente. Então, em princípio, se eu não tiver equivocado quando ele apresentou as fotos, aquilo ali, em princípio, me traria, seria para mim, relevante para demonstrar a atividade do processo. Não sei se o patrono poderia esclarecer aquela foto. De mal também. Pois não, patrono, pode falar, tem a palavra. Sem som. Nós estamos ouvindo. Ok. Realmente as fotos que eu mostrei dizem respeito ao equipamento que eles estão chamando de ar-condicionado, mas é o que faz o resfriamento das máquinas. Então eu mostrei o primeiro grupo de fotos é desse equipamento, o segundo grupo de fotos é da tratamento de água, e depois, na sequência, das empilhadeiras. Ok, doutor, obrigado. Essa parte daí, essas fotos, existem elementos, alguma informação sobre essa efetiva utilização no processo, porque eu não localizei isso nos autos. Eu não vi isso nos autos, não tenho essa lembrança, eu acho que não tem. E acho que foi por isso que eu bati na questão de falta de prova, né? A DRJ falou que não tem prova e não trouxe nada no recurso voluntário. Ok. Paulo, você tem a palavra? Eu só queria confirmar com a Thais aquele acórdão da Câmara Superior, que ela coloca no voto, o número ali não está fechando. Eu gostaria de... Eu não sei se você sabe o número certo, eu queria pesquisar, dar uma olhada nesse acordo. É bom você me falar que depois eu corrijo. Mas acho assim... Está faltando um número, talvez, ou não? Parece que sim, né? Essa posição, ela já é de algum tempo, inclusive uma posição pessoal do Rodrigo Poças, que encaminhou essa jurisprudência lá, considerando a operação de venda. A operação de venda não se restringia apenas à venda final, e sim a operações antes da venda. Então, acho que é nesse sentido que a jurisprudência da Câmara Superior caminhou nele. Mas os dois, presidente, você vai ler os acordos daí, eles falam do repetitivo do STJ e falam de relevância. É interessante até, porque eles vão nas duas linhas, assim, como se fosse uma corroborar a outra, que eu entendo que são operações distintas, então que ou é uma coisa ou outra. E fiquei nessa... Entendeu? Eu queria ver a ementa desse acórdão, e, enfim, como o número não está aí, mas deixa para lá, não é relevante. Se você jogar no site do CARF, Câmara Superior, frete, produto acabado, vão aparecer vários com a mesma ementa, é bem recorrente. Inclusive, eu durante muito tempo não dei esse direito ao crédito, mesmo eles dando, né? E depois, faz pouco tempo, desde o final do ano passado, que eu fui a fundo aí no repetitivo do STJ e mudei minha posição nesse sentido que eu li aqui para vocês, né? Acho que nem sei se a Maísa tinha me visto votar desse jeito já. Ok, gente, mais algum esclarecimento? Dado o avançar da hora, especialmente por conta do apoio, acho que a gente já podia votar, são questões conhecidas, né? Então, conselheiro Pedro. Presidente, eu vou acompanhar a relatora nessas questões, exceto na questão do frete na transferência, ele estabelece a mesma são dois posição pontos, com relação.
Os pontos são dois. A glosa de dispêndios com empilhadeiras e o outro ponto é o frete. Então, a gente tem 2 pontos para... Mas tem os outros pontos que ela negou para o Bruno. Claro. Eu acompanho a posição dela, exceto no frete na transferência de estabelecimento, com entender que não se enquadra não se enquadra no conceito de insumo e se dá em uma fase pós-produção, né? Então, eu não concordo com a posição da Câmara Superior. Ok. Conselheira Maísa? Então, abro divergência com relação a esse ponto. Só. Ok. Conselheira Maísa? Até a Thaís falou, na última sessão a gente já teve um caso desse, então eu já manifestei dessa forma, não vou adiantar da hora, eu acompanho. Ok, Renan? Com a divergência. Renata? Eu acompanho integralmente a relatora. Paulo? Eu estou com a divergência. Maria Eduarda? Eu acompanho a relatora, só queria registrar que isso é uma matéria que eu já julgo desde há muitos anos, e essa questão meu entendimento já é justamente alinhado com a Câmara Superior, de que ele compõe o frete na operação de venda para mim. Ele é uma etapa da composição desse frete na operação de venda, então já é algo que eu julgo que já dou desde lá de trás com base nessa fundamentação. Acompanho a relatora. Ok. Eu acompanho integralmente a divergência, né? Então, no sentido de conceder o crédito, reverter a glosa das empilhadeiras, né? E manter com relação ao frete nas operações de venda ou dos dizeres da relatora entre os estabelecimentos da empresa. Lembrando que os estabelecimentos com produto acabado, né? Que se fosse entre os estabelecimentos da empresa com produto em processo, a minha posição seria diferente, né? A questão é que o Pedro colocou bem até após o fim do processo produtivo. Então, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes à manutenção de empilhadeira. As conselheiras Thaís de Laurentiis Galcovitch, Maísa de Sá Piton do Delírio, Renata da Silveira Billy e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões davam parcial provimento em maior extensão para também reverter as glosas referentes aos fretes entre unidades da recorrente. Designado. Conselheiro. É a prerrogativa de vice-presidente, né? Então, Silvio Renan. Do decano, vice-presidente não, do decano. Renan do Nascimento Almeida. Ok, Renan? Designado nesse caso. Vai ter voto vencedor nesse aí? Sim. Vai ter voto vencedor nesse Com relação ao frete. Com relação ao frete. Quem foi que votou? Quem foi? Deu quanto? 4-4. Não é auto de infração. Ah, não é auto de infração, entendi. Eu achei que fosse auto. Não, isso não é auto de infração. Então, por isso que as conselheiras davam em maior extensão e os conselheiros deram em menor extensão, né? Agradeço ao patrono pela participação. Até a próxima oportunidade, patrono. Esse resultado, antes disso, esse é um paradigma também, aplica-se no 118, 119 e 120, patrono. Esse é um processo paradigma, aplica no repetitivo os demais casos. Ok? E os demais casos não têm pedido de sustentação do senhor, dos itens 121 a 127. Eu não estou escutando, doutor. Ok, excelência, agradeço. Só ressaltando que tem sim um pedido de sustentação, foram feitos 2 pedidos e confirmados já com a secretária. Se puder confirmar, num primeiro momento ela não tinha verificado, mas aí ela acabou localizando. Eu vou verificar aqui mais uma vez, doutor. E não consta na minha lista. Só um instante. Ok.
Na minha planilha, doutor, não consta 109, mais uma vez. Marca Ferry do Brasil. 110 a 127 não apareceu aqui no final, né? A última linha na planilha posterior. Perfeito, doutor. Ok, obrigado. Esse controle prévio ele é importante, né? Então, por isso que a gente solicita com antecedência para evitar qualquer problema. Mas perfeito. Thaís, então, 121 a 127, eu peço então agora especial atenção ao conselheiro Silvio Renan, para ver se com relação à gravação, por conta do horário, né? Thaís, esses temas que a gente vai enfrentar nos processos de 121 a 127 são os mesmos, tem questão diferente? O que a gente pode adiantar com relação ao julgamento, dado o adiantado da hora? Presidente, são absolutamente iguais. Posso falar o final do processo e você ver qual que é o item da pauta? Porque eu estou vendo na minha planilha aqui, estava conferindo. Pode falar. 2011-99. Esse é o 125 da pauta. 2011-22. É o 126. 2011-21. Espera lá. 2011-21, 1, 2, 3. Tá. E o 419-2011-75. Porque 2011, tem outro... 75 é 1, 2, 4. Então, é 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. São 4 processos. Pois esses casos são? Iguais ao que a gente acabou de julgar. Ok, então, julgamos os itens 123, 124, 125 e 126 da pauta. A conselheira dá provimento, revertendo a glosa com relação às empilhadeiras e também com relação aos fretes dos produtos acabados, a transferência entre as filiais. Conselheiro Pedro? Só reforçar o que a gente já julgou. Acompanho a relatora. Acompanho o mesmo assunto do outro, né? Eu abro divergência com relação fretes sobre transferência de produtos acabados entre estabelecimentos. O resto eu acompanho a relatora. Perfeito. Ok. Maísa? Com a relatora. Ok. Renan? Com a divergência. Renata? Com a relatora. Paulo? Com a divergência. Maria Eduarda? Com a relatora. Thaís? Thaís não. Maria Eduarda agora sou eu, né? Eu, da mesma forma, com a divergência, então, deixa eu só anotar aqui, para o presidente não se perder. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento, para reverter as glosas referentes à manutenção da empilhadeira. As conselheiras davam parcial provimento em maior extensão para também reverter as glosas referentes aos fretes entre unidades da recorrente. Designado o conselheiro Silvio Renan do Nascimento Almeida. Eu vou só, desculpa, patrono, colocar aqui a sustentação oral, né? Do doutor, eu não tinha notado. Fez sustentação oral o doutor Wellington. O doutor Wellington, a sua OAB de qual estado? São Paulo, excelência. Ok, obrigado, doutor. Deixa eu anotar aqui, peço um minutinho só. Isso a gente vai aplicar, então, nos itens 123, 124, 125 e 126 da pauta. Peço que anotem aí, para a gente não fazer confusão. Presidente, daí, Sim. Com relação ao item 1 da minha tabela, que é o final 2012-49, ele seria igual a esse, mas eu estou fazendo um pedido de resolução por uma outra questão de crédito extemporâneo, que foi a mesma que eu coloquei no processo da Renata, entendeu? Daí, não sei se você já quer deixar resolvido, porque é simples. Tá, só um segundinho, por gentileza, Thaís. Deixa eu só anotar aqui, para eu não me perder e depois dar algum problema. Qual item, Thaís? O final 2012-49. 2012-49 é 127.
O 127 você está propondo, então, resolução, Thaís? Tô. Tá, ok. E qual que é o fundamento da resolução? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É igualzinho a questão dos insumos, das coisas que a gente viu até agora, tá? Mas teve um argumento a mais da fiscalização para glosar esse crédito, que é porque ele seria extemporâneo, né? O crédito do frete, tá? Entendi. E o único argumento que ele dá para glosar o frete é que não teve o ajuste no DACOM, tá? E é engraçado, porque teve uns outros processos que eu superei a questão do crédito extemporâneo, porque ele, desde o começo da fiscalização, falou, você poderia até tomar o crédito extemporâneo, mas tem que me mostrar que você não trouxe, que você não utilizou esse crédito em outros períodos, ele não faz essa prova. Mas nesse processo especificamente, nunca foi pedida essa prova dele. A questão, o litígio sempre ficou no ponto de que você teria que ter retificado sua DACOM, né? E porque eu não entendo que isso seja um impedimento, né? Conforme a legislação, eu pediria para ver se ele utilizou em outros períodos o crédito. Sim, que aí para você isso seria relevante na decisão. Para resguardar o julgamento futuro aí do colegiado. Ok. Então, a proposta de diligência da conselheira relatora para verificação do aproveitamento dos créditos temporâneos de frete em outros períodos. Conselheiro Pedro, como vota? Eu acompanho a relatora. Maísa? Renan? A relatora. Renata? Com a relatora. Paulo? Acompanho. Maria Eduarda? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então, o 127. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Aí eu vou só copiar aqui, que acompanhou, aqui no... Fez sustentação oral, né? Que a sustentação oral dele foi completa. Deixa eu pegar aqui o nome correto. Renata, tá aí, Ju, Doutor Wellington. Doutor Wellington, esse é o 127, é o último da marca Ferry na pauta aqui. Então, agora faltaram o 121 e o 122. Não, o último assim na lista. Ah, tá. Você tem o 121 e o 122, que é o 2003-74 e o 2011-41. Qual que a gente vai agora? A gente vai no 2011-41, que é o 4 da minha tabela. É o 122 da pauta. Aqui ele tem um argumento a mais, então, é ressarcimento de COFINS, quarto trimestre de 2005, tá? Ele fica só no frete esse, não tem despesas de manutenção, tá? E daí tem um argumento, uma questão a mais, que é divergência de DACOM IPI, que é isso que a gente vai ter que olhar, tá? Então, vou pular o relatório. No voto com relação ao conceito de insumo, está aí para vocês, a parte geral de essencialidade e relevância. E daí frete, que é o que a gente acabou de ver, tá? As posições aí divergentes da turma. Daí, no item 3, que está na página 9 do voto. Aquisição de bens para revenda, divergência entre o DACOM e o livro de registro de apuração do IPI. A discussão aqui travada foi precisamente exposta e resolvida pelo acórdão ACO no seguinte sentido. A fiscalização apurou que o valor dos bens adquiridos pela revenda, registrados como base de cálculo dos créditos no DACOM do contribuinte, são superiores aos constantes do livro registro do IPI. Por isso efetuou a glosa da diferença. O contribuinte contesta essa glosa, afirmando que os créditos apurados estão em conformidade com os seus registros contábeis, os quais deveriam prevalecer sobre o livro de registro de apuração do IPI.
A meu ver, a alegação do contribuinte não merece ser acatada. Primeiro porque os balancetes de verificação nos quais ele pretende amparar sua alegação não estão acompanhados de documentos que lhe deem suporte, sendo certo que os livros e fichas das empresas só fazem prova em seu favor quando confirmados por outros subsídios. Além disso, a fiscalização efetuou verificações que permitiram concluir que os valores lançados no livro de registro do IPI guardam correspondência com o valor das notas fiscais de entrada, conforme se depende do item 2 do termo de verificação fiscal. Com efeito, a prova utilizada pela fiscalização, valores do livro, conferidos com as notas fiscais, mostram-se mais robustas para a apuração dos valores dos bens adquiridos para revenda do que o simples balancete de verificação apresentado pelo contribuinte desacompanhado de qualquer prova documental. Neste contexto, entendo que a glosa deve ser mantida. Isso foi o acórdão recorrido, né? Então, as minhas palavras. Mesmo diante dessas colocações trazidas pelo acórdão recorrido, a contribuinte de sua defesa dirigida a este conselho se limitou a repetir as alegações de sua manifestação de conformidade, sem trazer nenhuma prova ou argumento que pudesse refutar a decisão combatida. Assim, existem elementos nos autos para corroborar as alegações da defesa, que não supriu o ônus da prova que lhe competia. Então, eu estou mantendo essa glosa, tá? Então, dispositivo, por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento e recurso voluntário para reverter as glosas referentes aos fretes. Tá, aqui só tem isso, né? Só. Então, aqui vai ser voto de qualidade mesmo. Puro, né? Não, que é ressarcimento, presidente. É a mesma coisa dos outros. Não, então, aqui vai ser voto de qualidade. Isso, o frete é o mesmo resultado da qualidade profisco. Tá, ok, então, conselheiro Pedro. Eu vou abrir as divergências com relação aos fretes entre estabelecimentos, né, de produtos acabados, por motivos que eu já explicitei. Ok. O resto eu acompanho a relatora. Perfeito. Maísa? Com a relatora. Renan? Com a divergência. Renata? Com a relatora. Paulo? Com a divergência. Maria Eduarda? Acompanho a relatora. Eu acompanho a divergência, então, o 122 da pauta acorda aos membros do colegiado, pelo voto de qualidade, e negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Thaís, Maísa, Renata e Maria Eduarda, que davam parcial provimento para reverter as glosas referentes aos fretes entre unidades da recorrente. Designado o conselheiro Silvio Renan do Nascimento Almeida. Fez sustentação oral patrono, doutor Wellington. E agora sim, o último é o item 122 da pauta, 2003-74. Que não tem nada. É o 121 da pauta. É 121, tá ok. Que na minha planilha é o 9, 2003-74. E que não tem nada a ver com tudo que a gente viu até agora. Posso ir direto ao voto, presidente? É um assunto mais conhecido. Tá? Com relação à decadência, é só sobre a decadência esse caso, mais nada. Tá? Com relação à decadência, a decisão ACOR não a reconheceu, porque entendeu que tal julgamento seria inócuo, uma vez que o crédito tributário subsistiria constituído em DCTF, conforme o artigo 90 da MP 2158. Até eu estou lembrando, quem foi relatora desse caso lá atrás foi a Edeli, quando ela era da DRJ Campinas, conselheira hoje da Câmara Superior. Tal decisão não merece prevalecer. Inicialmente, temos que aqui tratamos de período de apuração de janeiro a dezembro de 98, conforme o alvo de infração de folha 205, de débitos relativos à contribuição ao PIS. Tá? Então, aqui é auto de infração. Tá? Como é consabido, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, antes de 2003, havia necessidade de lançamento de ofício para se cobrar a diferença do débito apurado em DCTF, conforme o RESP 1.240.110.
Somente com o advento da eficácia do artigo 18 da MP 135, convertida na Lei 10.833, é que passou a ser prescindível esse expediente pela administração pública. Portanto, para o período aqui tratado, era necessário sim o lançamento de ofício para a cobrança de diferenças constatadas pela fiscalização, exatamente como foi feito em caso. Havendo necessidade de lavratura de auto de infração, a necessidade de observância do prazo decadencial para tanto nos moldes traçados pelo CTN. Analisando o presente caso, verifica-se que trata-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o PIS, há prova nos autos de antecipação parcial do pagamento, e o contribuinte tomou ciência do auto de infração em 21/7/2003. A autuação se refere a fatos ocorridos entre janeiro e dezembro de 98. Desse modo, deve ser reconhecida a decadência do direito ao fisco de lançar os créditos em discussão, porque teve antecipação do pagamento, além de sua declaração em DCTF. O prazo de decadência tem como termo ACO o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, conforme restou classificado pelo STJ no RESP 973733. Deve ser aplicado pelo CARF por conta do nosso regimento interno. Neste contexto, deve ser de fato acolhida a arguição de decadência com relação aos débitos oriundos de fatos geradores anteriores a julho de 98. Por favor, confiram, colegas, eu morro de medo desses prazos de decadência. É bom todo mundo contar junto. Tá? Porque, então, o auto de infração foi de julho de 2003. Tá? Então, anteriores a julho de 98. Saliento que a aplicação do prazo decadencial nos termos acima, com base no artigo 150, parágrafo 4º, pelos tributos sujeitos a lançamento por homologação, com débito declarado em DCTF e respectivo pagamento, ainda que parcial antecipado, tem sido adotada por esse tribunal, conforme se depende dos seguintes acórdãos, e listei aí para vocês. Tá? Com relação ao pagamento relativo aos meses de junho a dezembro de 98, como se depende do relato acima, depois de apresentada a impugnação do contribuinte, foi informado que tais pagamentos, acho que eu escrevi errado aqui, depois de apresentada a impugnação do contribuinte, informando tais pagamentos, em análise prévia das alegações do impugnante, a autoridade lançadora alocou os pagamentos apresentados, revisando de ofício a exigência para excluir as parcelas decorrentes da imputação de pagamentos não localizados no valor digital. Ou seja, os valores já foram considerados e retirados do presente processo, inexistindo mais litígio referente a este ponto. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, reconhecendo a decadência dos débitos anteriores a julho de 98, cobrados por meio do auto de infração. É como voto, presidente. Ok. Maísa? Como a intimação foi 21 de julho, teria eventualmente uma discussão em relação a ser julho, porque o fato de julho seria 31 de julho. Então... Fala de novo, desculpa. A gente está considerando aqui, porque ele foi intimado no dia 21 de julho de 2003. Isso. Então, e o fato gerador de julho acontece dia 31/7. Então, o que eu te sugiro? Aí, teoricamente, julho não estaria decaído. Por isso que eu falei anteriores a julho de 2090. Então, eu sempre fico na dúvida quando eu leio isso. Anteriores a julho, você não está incluindo julho. Tá, você quer que eu deixe mais claro que não inclui parênteses? Porque eu ia sugerir, porque como junho a dezembro já foi pago, coloca que está decaído o período de janeiro a maio de 98. Tá. Entendeu? Só para evitar. Ou você coloca aqui os fatos geradores anteriores a julho, não incluído julho. Porque, para mim, eu fico sempre nessa dúvida quando a gente fala anteriores a tal data. Se está incluído ou não. Compreendido entre janeiro a maio de 98. Isso. Pronto. Aí você colocaria tanto na sua parte negritada, lá na folha 6... Eu acho que no dispositivo...
Não, é só uma coisa assim, quando você fala anteriores a julho, é que eu acho que julho não está decaído. É que eu tô falando, pra mim eu tô falando que julho não tá decaído. Pra mim, o jeito que você escreveu aqui, pra mim não tá, que julho não tá decaído. Tá. Ok, Mas Thaís, então a parte dispositiva, como é que ficaria, Thaís? Só para a redação aqui, Thaís. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial, provimento parcial, recurso voluntário, reconhecendo a decadência do período compreendido entre janeiro e maio de 1998, cobrados por meio do auto de infração. Do período compreendido, ok. Entre janeiro e maio de 98. Perfeito. Ok, então vamos votar, então, com relação ao reconhecimento da decadência, então, provimento parcial. Pedro, como vota? Acompanho a relatora. Maísa? Eu acompanho também, só salientando essa trem de julho aí, para eventualmente você deixar mais claro que julho não está incluído. Tá, vou colocar aqui. Dispositivo. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Paulo? Acompanho. Maria Eduarda? Com a relatora. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a decadência do período compreendido entre janeiro e maio de 98, cobrados por meio de auto de infração. Fez sustentação oral, patrono, doutor Wellington. Então, com isso, encerramos todos, né, Thaís? Sim. Doutor Wellington, então, com isso, encerra a sua participação, agradeço a presença na turma, até a próxima oportunidade, doutor. Eu que agradeço, excelência, boa tarde a todos. Bom trabalho. Eu peço ao apoio, a Janaíne, pedindo desculpas já pelo adiantado da hora, para encerrar a gravação. Presidente, eu posso ficar até o final da sessão, da parte da manhã. Não, já vamos deixar o caso que está, não vai ser simples a discussão, a gente vai deixar para outro momento. Eu agradeço já. Gravação encerrada.